Fala aí, galerinha do YouTube, vamos lá para mais uma videoaula aí do C Sharp, linguagem C Sharp. Nessa videoaula a gente vai fazer uma análise, ó, para você ver, pessoal, agora esse é top, hein? Uma análise do código gerado pela IDE. Vamos explicar aqui passo a passo esse código que é gerado pela nossa amiga IDE. Para isso, vamos utilizar aquele projetinho que a gente fez na videoaula anterior. Primeiro projeto, tá? E aqui a gente vai utilizar aqui este projeto. Deixa eu fechar a solução, porque eu tenho que ir em File. Eu coloquei recentes arquivos, né? Não, a gente tem que pôr recentes, projetos e soluções. Tá aqui, ó. Abrir, aí tem a lista do que foi aberto durante durante o nosso trabalho com o C Sharp, né, a IDE. Então esses aqui são os arquivos recentes, recém-utilizados. Então vamos lá. Nosso primeiro projeto está aqui. E ele está bem funcional, vamos dar uma testada, está funcionando bonitinho. E agora a gente vamos analisar. A gente vai analisar aqui todo o código passo a passo. Então, vamos analisar essa estrutura aqui, ó. A solution, tá? Então essa solution aqui, quem viu aí as videoaulas passadas, quando eu falei do conceito básico da IDE, né? IDE conceito básico, foi visto aí nos tutoriais passados ou nos vídeos passados, as videoaulas. E essa solution, a gente analisou que ela fica dentro de uma pasta, tá? Nossa pastinha aqui, ó. Então a gente tem aqui os projetos que a gente vai estar fazendo com o Visual C Sharp Express. E dentro do nosso primeiro projeto, temos todos esses arquivos que fazem parte da nossa solução, ok? Então, essa solução contempla todos aqueles arquivos. Nesses arquivos, eu vou fechar aqui, a gente tem o arquivo principal. É o arquivo que é a raiz do projeto, é a raiz do executável, tá? Esse é a raiz do executável. Então, depois que compila o executável, esse main aqui, ó, que é o principal, essa classe principal de nome main, ela é que vai iniciar, tá? Ela vai iniciar o nosso formulário, que é esse carinha aqui, ó, que a gente viu em aulas passadas. Então vamos ver passo a passo como que tudo isso acontece, tá? Então vamos lá, pessoal. Então em Program, que é a nossa classe que inicializa, starta o nosso formulário, ela é composta então pelas bibliotecas, tá? Que a gente viu na aula passada sobre framework. Aqui agora vocês vão ter uma ideia da utilização do framework agora na compilação desse programa, tá? Que a compilação, o que seria? Transformar essa nossa linguagem de texto escrita em um arquivo executável, um arquivo exe, tá? Que nada mais é que um aplicativo, um programa, tá? Então, para que eu possa utilizar essas classes aqui, ó, que nem a classe ou a biblioteca, pode ser chamado de classe ou biblioteca. Mais adiante vocês vão ver que uma biblioteca é simplesmente uma classe, tá? Depois eu vou explicar para vocês também o que é classe, tá?
Vamos passo a passo. O legal agora dessa aula é a gente saber que isso aqui é uma biblioteca que contém o que a gente vai mostrar aqui em cada passo a passo do código, tá, pessoal? Então, para eu poder utilizar essa classe, eu tenho uma pasta aqui, ó, que são as referências, que eu referencio todas as minhas bibliotecas. Quais bibliotecas? As bibliotecas que o compilador vai utilizar para gerar o nosso executável, tá, pessoal? Então, eu vou passar pasta a pasta. A pasta de propriedades, vocês lembram que vocês viram na aula anterior, onde eu falei sobre o conceito básico da IDE, onde eu mostrei todos os arquivos aqui para vocês, que tinham várias pastas aqui. Eu tenho a pasta bin, que contém o arquivo executável, lembra? Eu tenho aqui essa pasta objeto, também que contém um executável. E eu tenho a pasta propriedades, que contém as propriedades do sistema, o que ele é, como ele está constituído, o que contém nesse programa, qual é a informação desse programa. Então, se eu clicar em Assembler Info, que está na pasta propriedades, vejam bem, eu tenho certinho aqui, ó, propriedades, a pasta. Eu tenho aqui o Assembler Info. O que é o Assembler Info? Ele me dá o título do projeto. Então fica gravado nele, ó. Ele me dá aqui, ó, quem fabricou, quem é o responsável por esse projeto. Tá, o produto, qual é o nome do produto? Aqui, qual é a versão? Quando que foi lançado esse produto? Tá? A cultura, ele é o que? Ele é brasileiro, ele é europeu, ele é australiano. Isso aqui é o GUID. É como se fosse uma digital. É como se fosse uma pessoa. Esse programa ele se torna uma pessoa. Ele tem uma digital. Quando ele nasce, quando a gente cria um novo projeto, ele nasce com essa GUID. Essa GUID é como se fosse uma identificação única para cada pessoa, que é, por exemplo, a digital. Então, cada pessoa tem a sua digital nos dedos, e ela é única para cada pessoa. Então, isso aqui seria a digital do programa, ok? E eu tenho aqui as versões. Eu tenho a versão do programa e eu tenho a versão do arquivo do programa, tá? Dos arquivos, do arquivo, né? Isso aqui então é a parte de informação do programa, tá? Se eu quiser alterar alguma coisa, eu venho aqui no Assembler Info. Isso aqui a gente vai ver a seguinte, é tipo uma biblioteca que a gente pode guardar alguns valores, isso aqui a gente vai ver no futuro. E uma biblioteca de strings, que a gente também vai ver no futuro, tá? Depois a gente vai ver como que funciona isso. Porque o nosso foco agora vai ser referente às referências, tá? Então, eu tenho a referência system. Na referência system, eu vou abrir aqui, ó. A system, eu tenho as propriedades dessa biblioteca. Ela é uma biblioteca global, tá? Ela tem uma cópia no local? Não. Você necessita de uma cópia dela no local onde fica o executável? Aqui não, tá falso. Depois a gente vai ver o porquê disso. Eu tenho aqui o caminho dessa biblioteca. Então, se eu quiser saber onde que essa biblioteca está, muito simples. Ctrl C aqui. Eu venho aqui no meu computador, dou um Ctrl V aqui, ó. E pronto, pessoal. Todas as bibliotecas do Framework 4.0, Framework, Net Framework 4.0, todas as bibliotecas estão aqui, ó. As DLLs, ó.
Contém todas as DLLs, tá? O que a gente faz com isso, então? Bem simples. Se eu não tiver a referência desse carinha aqui, ó, eu vou deletar essa referência, remover. O meu programa, ele vai dar um erro. Eu vou executar o software, aqui ó. Ocorreu um erro durante a compilação, tá? A debugação, debugar, ele foi debugar o programa. O que então nossa IDE faz? Primeiro ela verifica se está tudo conforme as regras, se está tudo dentro das normas de escrita, dos padrões de escrita da linguagem. Se não tiver dentro das normas, gera um erro, e esse erro não deixa fazer a compilação. Então ele pergunta aqui se eu desejo utilizar o sucesso passado, a compilação passada, que ela está funcionando. A nova não vai funcionar porque possui erros. Então eu vou dar um yes. Ele está usando aqui a compilação passada, tá? Então, mas eu quero usar a futura. Então, para usar a futura, a compilação futura, eu tenho que dar um no e eu tenho que vir aqui e encontrar o erro. Qual é o erro? Aqui já está falando, ó. Na namespace, tá? Né? Nos meus arquivos aqui, não existe em namespace, aqui ó, na minha namespace, não existe a instância, ó, não existe na referência o system, porque eu estou usando aqui na minha namespace, eu estou derivando o system aqui, ó, mas ele não está referenciado. Então, em referências, eu tenho que clicar com o botão direito e adicionar a referência que falta. Ele está pedindo, precisamos da referência system. Então vamos lá. Em net, tá? A gente vai procurar aqui system. E dar um OK. Eu acrescentando a system novamente, o erro some. Então agora a gente já acrescentou o system e o nosso sistema começa a funcionar. Se eu remover o system, essa entrada, eu já tenho um erro aqui. Então eu teria que fazer uma referência de system para cá. Deixa eu ver se ele aceita. .system. Não, ele não aceita. Porque esse aqui é uma palavra reservada dentro de system. Então eu tenho que referenciar system para que a thread funcione. Então vamos dar continuidade ao nosso código, pessoal. Então, aqui é uma classe principal, tá? Ela que instarta o nosso aplicativo. Ela é a classe principal. Tudo que for iniciar, essa é a classe de referência, tá? O que então essa classe faz? Ela tem esse método, que esse método aqui é uma thread. Na próxima aula eu vou falar a respeito de threads, viu, pessoal? Eu não vou falar agora para a gente não perder o foco, porque o foco agora é a gente entender como fazer uma análise, como esse código funciona dentro da IDE. Então, a nossa ideia foco é como a IDE gera o código e como esse código gerado pela IDE funciona. Esse é o foco. A thread, depois a gente vai falar, vai ter uma aula especificamente só para ela, tá? Mas é uma função importante, depois eu vou explicar. Vamos por parte, que senão a aula fica muito longa. Então, o de maior importância é esse ponto aqui, ó. Aplicação.
Essa aplicação ela trabalha com a estrutura do nosso formulário, que é esse carinha aqui, ó. Ele trabalha com as propriedades do nosso formulário. Antes, então, de iniciar o formulário, dar um starter nesse formulário, que é o último comando que tem aqui, que realiza a inicialização do nosso formulário. Inclusive, pessoal, eu vou desrenomear esse formulário, porque eu fiz uns testes aqui e eu quero deixar igual ao formulário de vocês, tá? Então eu vou vir aqui no design e vou voltar o nome dele aqui, ó, em name. Vou voltar o nome dele para form 1. Pronto. Agora sim, o código está da mesma forma que a gente fez junto no primeiro projeto, tá? O nome é o mesmo. Certinho, pessoal? Então, o que acontece? Essa aplicação, ela faz parte desse cara aqui, ó, System Windows Forms, tá? Se eu retirar essa biblioteca daqui, ele já vai me dar um erro. Se a gente colocar para rodar a aplicação, ele vai falar que eu tenho um erro, tá? Vou pôr no. Ele vai falar aqui que a aplicação não existe no contexto. Não existe esse comando, tá? Esse comando não existe. Isso aqui é um comando, uma função, tá? Então eu vou ter que colocar o nome completo. Então eu tenho que colocar aqui o que eu tenho que colocar? O caminho completo. Isso aqui é como se fosse um caminho, pessoal. Quer ver? Vamos fazer uma referência desse caminho. Por exemplo, eu quero encontrar alguma coisa, aí eu coloco o quê? C2 ponto, barra, meu computador, por exemplo, meus documentos, né? Meus documentos, vamos lá, minha planilha ponto xl, acho que é xlx, sei lá. Vou pôr minha planilha, vou pôr meu documento.doc. Beleza. Esse aqui é o caminho para eu poder encontrar o meu documento. Um documento aí qualquer, contendo algum texto, alguma coisa que eu escrevi, ok? É a mesma coisa que isso, ó, é um caminho para eu achar esse cara aqui, ó. Tá? Tanto é que se eu usar isso aqui, ó, forms, ponto, eu posso escolher todas essas funções. Ele tem inúmeras funções dentro dele. Então eu tenho uma biblioteca, que é a biblioteca System Windows Forms, que eu tenho todas essas propriedades, todas essas funções para estar sendo utilizada no desenvolvimento de formulários do Windows, ok? É assim que funciona a nossa biblioteca. Ela é um caminho para eu achar os formulários. E essa using é o que? É um atalho que eu posso colocar aqui para eu não precisar de escrever tudo isso, que apenas eu colocando o nome da função que eu desejo já apareça aqui. Então, o que essa função faz? Ela formata o estilo do meu formulário
com as mesmas características do Windows 7. É isso que essa função faz. Então, como que a gente trabalha com ela? Vamos analisar aqui. Por exemplo, o Windows 7 ele tem esse botãozinho bonitinho, ó, ele meio azulado e tal. E quando então eu vou startar aqui a nossa aplicação, tá? Esse botãozinho aqui bonitinho, eu vou dar um print nele e vou usar o Excel. Vou colocar aqui, ó. Desculpa, isso aqui não é Excel, vou usar o Paint. Vou usar o nosso Paint para a gente ter uma referência de como ele é. Ó. Ele é bonitinho assim. Ó. Se eu vim aqui e comentar esse estilo, quando eu comento e fica verdinho, isso não vai ser compilado. Isso aqui é intuito de orientação. Tá? É um texto que a gente pode orientar. Depois a gente vai ver mais adiante como a gente faz a orientação, orientar o usuário ou quem vai pegar esse programa para trabalhar. Você deixar alguns títulos para te ajudar. Por exemplo, eu vou deixar um título aqui. Ó. A função abaixo inicia o formulário. Legal? O que isso aqui faz? Inicia o formulário. Tá. Para vocês não se perderem no código, né? Algumas anotações aí. Então, agora eu comentei aqui o estilo e vou comentar aqui também a parte de texto. Agora eu vou executar. Pronto. Notem que o botão já ficou quadradão. Ó. O botão já ficou quadradão. Não tem nada a ver com o que está na característica aqui. Ó. E está totalmente diferente, né, do que... Então, o que acontece? Esse aqui é um padrão do framework, é um padrão básico. Então, ele te oferece um formulário básico. E aqui ele te oferece um formulário que entra nos padrões do Windows 7. Ele tem características que são do Windows 7. Então, todo o formato, jeito, olha aqui o azulzinho predominando na hora que você seleciona alguma coisa. Então, todo o formato, jeito do Windows 7 é herdado aqui para esse formulário. Então, ele recebe as características que a gente chama isso de template, tá, pessoal? Então, o Windows 7 ele tem um template, que é um estilo dele, é o jeito dele, é o design dele, tá? A gente chama de template. E esse nosso formulário, a partir da função, desta função aqui, ó, ele faz o nosso formulário receber o mesmo estilo do Windows 7. É para isso que serve esse estilo, tá? Isso aqui não muda muito, porque isso aqui é uma renderização de texto. Ele vai fazer um estilo de renderização de texto padrão. Caso eu retire essa função, a diferença é muito pouca. Por quê? Ele vai substituir isso aqui por uma outra que já vem padrão na framework, tá? Porque toda vez que você deixa de colocar alguma coisa, a framework percebe que você não colocou e ela coloca aqui está no documento, tá? Ela coloca o que está na regra. Bom, o usuário não colocou a função, não me indicou o que ele queria para renderizar o texto. Então, por padrão, no nosso documento, nós mesmos vamos acrescentar
Então, a própria IDE, na hora que ela gera, né, a parte da compilação, ela já faz o debuga o código, verifica como é que o código está, e se tiver faltando alguma coisa, ela mesma acrescenta. Então, o interessante da IDE, ou até do compilador, que é o debugador, que depois vocês vão ver, mais para frente eu vou demonstrar para vocês que o debugador e o compilador não fazem parte da IDE. É uma parte separada que depois a IDE chama, pede para fazer e ela só faz a parte de... A IDE, na verdade, ela só faz a parte de gerenciamento das coisas, viu, pessoal? Ela não tem internamente nela escrito no código dela um debugador e nem um compilador, tá? O que é o debugador? Debugador é o que eu falei para vocês anteriormente. Ele debuga a solução, a nossa escrita. Ele é um corretor. Ele corrige a nossa ortografia. E o que a gente, como o debugador da Microsoft ele está bem evoluído, o que a gente deixar de colocar ou colocar errado não, ele avisa, mas o que a gente deixar de colocar, ele por conta própria coloca, tá? Tem isso também. Então, algumas definições ele vai lá e reconstrói, tá? Se você não construiu via código, não escreveu, ele mesmo reescreve, tá? Acontece muito com o debugador, tá? Depois a gente vai ver mais adiante a fundo o conceito de debugador e o conceito de compilador, tá, pessoal? Pronto, então a gente já sabe o que significa essas duas funções, né? E agora a gente vai vir aqui na função de startar o nosso formulário, tá? Então, se eu estou aqui em Program, eu comentar o formulário e startar, dar um starter aqui no nosso programinha, ele não vai abrir e logo em seguida ele vai fechar. Por quê? A nossa classe principal, que é aqui o nosso código principal, a raiz, a matriz do negócio, né? Ele fala, bom, ajustei o estilo, vou utilizar a renderização de texto padrão, mas depois disso eu vou abrir um... Bom, ele verifica, não tem nada de abrir formulário. O que ele faz? Ele vem aqui e encerra o programa finaliza aqui. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas e se isso aqui tiver habilitado, eu clicar aqui para abrir o formulário, por que o formulário não fecha em seguida e volta nessa tela igual fechou quando eu tinha comentado o formulário? Ó. Por exemplo, eu comentei, ó, ele abre e fecha. Por que quando o formulário está rodando ele não faz isso? Porque agora com o formulário, que ele vai startar o formulário, tá aqui. E ele só vai fechar quando eu apertar em X. Isso é porque, pessoal, eu vou dar uma ideia para vocês, para a gente poder, já uma ideia bem básica, para vocês poderem pegando na cabeça a ideia da programação. Porque isso é de extrema importância saber o porquê que ele fez isso. Muito simples. Quando eu crio um novo formulário, dentro da programação do formulário, ele tem uma rotina de loop. Loop é um loop infinito. O que significa um loop infinito? Ele vai ficar com o formulário aberto esperando até você apertar o botão X. Quando você aperta o botão X, que é de fechar, ele sai desse loop infinito e finaliza esse cara, ó, o programa, a classe principal. Ó, ele vem e finaliza. Como eu comentei o formulário, eu comentei ele aqui, esse loop infinito não existe mais, porque esse loop infinito
ele está dentro do formulário, ele está num código lá interno, guardadinho lá. Então, como ele não existe, quando eu starto a aplicação, ele abre e fecha. Por quê? Quando eu estou no loop infinito, isso aqui fica segurando, ele não deixa, porque a leitura é assim, é igual você ler um texto. Eu vou ler isso aqui. Isso aqui ele não lê porque está comentado, mas vamos lá. Eu vou ler isso aqui, depois eu vou ler isso aqui, ó. Depois que eu li isso aqui, eu vou ler esse cara aqui, ó. Eu li esse cara, ele vai falar para mim, continua no loop. Opa, então vamos lá. Quando que termina esse loop? Aí ele tá aqui, ó, pessoal, ele tá travado aqui, não faz mais nada, ó, ele tá no loop. Ah, eu cliquei no botão fechar, ó. Cliquei em fechar. Cliquei em fechar. Ah, o cara clicou em fechar, então vamos continuar lendo. Opa! Vamos pular para cá. Ih, chegou, não tem mais nada para ler. Finalizou. Ele pula para cá. Ih, acabou a classe, o programa acabou. Então ele fecha tudo, ele fecha o executável. Pronto, matou o programa, não funciona mais, finalizou. Porque o cara já clicou em fechar. Entendeu, pessoal? Bem simples. Então, eu vou deixar isso aqui como parte 1. Tá, pessoal? Essa é a parte 1 do analisando, então IDE analisando o código, parte 1. É a parte 6, mas número 1. Eu vou fazer o número 2, porque agora o tempo já extrapolou. E na próxima aula, então, a gente continua vendo como que isso aqui funciona. Tá, pessoal? Obrigado aí e até a próxima.